Boa tarde, queridos alunos. A gente vai dar continuidade aos assuntos, né, referentes ao Brasil. Eu espero que vocês estejam todos bem, que vocês tenham descansado no recesso. A gente está com a plataforma nova, então nós todos estamos em processo de aprendizado, tanto vocês, alunos, como nós, professores. Então é natural que haja alguma falha de um lado e do outro, mas a gente vai aprender juntos. Assim como nós aprendemos a mexer no primeiro semestre nas ferramentas que nos foram dadas. Espero que estejam todos bem, que a família de vocês estejam bem e força, né? A gente precisa de força, de coragem para a gente continuar nessa luta. E logo, logo nós venceremos essa realidade de pandemia e vai dar tudo certo, tá bom? Então nós vamos continuar nosso assunto falando sobre as características do Brasil, da população brasileira. Nós já falamos sobre a densidade demográfica, sobre a nossa população geral, é, o índice de natalidade, mortalidade do Brasil. Tá? E aí nós iremos falar um pouco sobre a questão da nossa diversidade. Né? Nosso povo ele foi composto é, de uma grande mixigenação, nós sabemos disso desde a primeira aula dos meus alunos. Já ouviram falar dessa mistura de povos que comporam e compõem ainda a população brasileira. E essa mistura de povos que vieram para o Brasil, sejam os colonizadores, sejam pessoas que foram escravizadas como os africanos, ou imigrantes que vieram depois, ajudaram e ajudam até hoje a compor o nosso povo. E essa diversidade é muito bela em nosso país e a maneira como nós lidamos com ela no Brasil ainda é uma maneira muito bela se comparada a outras realidades fora. Embora nós saibamos que existe racismo no Brasil, preconceitos ainda, infelizmente, mas o nível de violência aqui com relação a povos, por questões culturais, por questões raciais, ainda é mais baixo do que em alguns lugares do mundo. É, embora, repito, seja um problema que ainda exista e que precisa ser combatido em nosso país, nós temos muito a melhorar. Mas nós não temos, por exemplo, uma intolerância religiosa que gere uma guerra como existe em outros países entre protestantes e católicos, entre muçulmanos e cristãos. Não existe uma guerra civil envolvendo preconceito de religião, de cor, de raça, graças a Deus, tá? E o fato de nós sermos um grande país também gera uma grande diversidade cultural e além da presença dos colonizadores europeus, a população indígena, os escravos, é, que formaram essa grande mistura do nosso povo, tá? E aí depois nós tivemos a chegada dos imigrantes italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros, que contribuem com essa diversificação. Então, primeiro nós temos os colonizadores europeus, os portugueses, a população indígena que já estava no Brasil, os escravos que foram trazidos, né, para o Brasil, nós conhecemos bem essa história. E depois nós tivemos vários grupos de imigrantes, né, como os italianos, japoneses, alemães, árabes. E em Teresina, por exemplo, tivemos a chegada de vários orientais chineses, coreanos, aqui em Teresina, que faz um pastel delicioso, né, uma coxinha gostosa também, e que chegaram e que se espalharam pelo Brasil mais recentemente. Daí nós temos essa imagem que mostra, né, a cara do Brasil, a diversidade de povos que nós temos aqui e também um pouco da nossa cultura diversificada nessa imagem também. Né? Temos aí o capoeira, tem
indígena, temos o povo negro, é, nessa, nessa imagem aí de maneira destacada. E nós vamos falar um pouco sobre os índios, tá? É, não sobre as suas características todas, porque não daria tempo, né? Mas nós sabemos que os índios foram os primeiros habitantes do nosso território, né? É, e quando nós falamos de índio, nós temos que ter a ideia de que existiam várias tribos indígenas. Então, do povo indígena, você tinha diversas culturas, regras diferentes. É, não era uma cultura única, embora ela tivesse alguns elementos que fossem comuns, né? Mas há uma diversidade grande dentro do povo indígena de culturas, de regras, de costumes, tá? E o censo de 2010 registrou cerca de 896 mil indivíduos pertencentes a 305 etnias. Então, é um número muito pequeno comparado aos milhões de índios que nós tínhamos no Brasil, né? E atualmente no Brasil, esses índios localizam-se principalmente, especialmente no norte do nosso país, na região próxima, dentro da floresta amazônica. Então, quando você fala das reservas indígenas, quando você fala da preservação da Amazônia, esses dois temas estão muito relacionados, né? Porque quando você mexe na floresta amazônica, você mexe na terra indígena. E quando você mexe na terra indígena, permitindo, por exemplo, a exploração, pelo agronegócio, pela mineração, você está mexendo com é, a floresta amazônica e todas as importâncias que nós temos, que ela tem para nós, que nós já vimos nas aulas sobre vegetação. Aí nós temos duas índiazinhas, né? É, pintadinhas, usando colares, que o artesanato é muito presente na vida dos índios, né? E a questão da pintura, tá? E nós temos um mapa mostrando um pouco da divisão baseado no censo demográfico de 2010. É, perceba que 37,39% está na região norte, né? Nós temos 9,16% na região sul. Nós temos 11,98% na região centro-oeste. Perdão, na região sudeste. Nós temos 15,95% na região centro-oeste, que é esse azul mais escuro. E nós temos 25,51% no Nordeste. Então, Nordeste, depois da região Norte, é a região que mais temos a presença de povos indígenas. Em destaque, por exemplo, para o Maranhão, que ainda tem uma boa quantidade de índios em suas terras. Os povos africanos, né? Eles sofreram uma migração involuntária, ou seja, forçadas, foram capturados e trazidos para o Brasil, né? É, esses negros africanos que vieram para trabalhar escravos, né, trabalharam especialmente na cana-de-açúcar inicialmente, depois na do café. Então, no auge dessas atividades econômicas, é, foram utilizadas é, foi utilizada a mão de obra escrava vindas do da África, né? Muitos milhões, cerca de 4 milhões, se não me engano, vieram da, da África em direção ao nosso continente, ao nosso país, e foram escravizados. Nós conhecemos bem essa história, infelizmente. E aí nós temos aqui algumas heranças, né? O samba, que muita gente gosta, o samba mesmo de raiz, é uma herança dos negros. A feijoada, que eu particularmente adoro feijoada. Se vocês quiserem me convidar para uma feijoada na casa de vocês, eu aceito, tá? Ok? A música black, o berimbau, que é um instrumento utilizado na capoeira. A capoeira
A religião, né? O candomblé são heranças trazidas pelos afrodescendentes do Brasil, né? Então, é inegável que os escravos contribuíram muito para a construção da nossa identidade. É inegável, né? No modo de se relacionar, na linguagem, depois, né? Na mistura, como eles se adaptaram ao nosso povo, a capoeira, a dança, o samba, a culinária, enfim, muito do nosso tempero que é tão gostoso também tem uma relação com os negros. E aí nós temos duas imagens, né? Que é uma é da capoeira à esquerda, é duas crianças aprendendo capoeira, e ao lado uma adoração dos orixás, né? Que é uma relação com a religião do candomblé, herança do nosso povo africano. Os grandes europeus, né? Os primeiros europeus, é lógico, foram os portugueses que chegaram aqui. E mais tarde, o governo promoveu uma grande entrada de imigrantes europeus e também asiáticos. Por quê? Porque acabou a escravidão no Brasil e o Brasil precisava de mão de obra que tivesse experiência em cultivo. E aí houve uma promoção da facilitações, entre aspas, para que imigrantes viessem para o Brasil. Por exemplo, os italianos vieram trabalhar nas lavouras do café. Não é do tempo de vocês, mas tem uma novela chamada Terra Nostra que mostra esse processo, né? Tem o Mateus e a Juliana, que é a Ana Palarósio e o Tiago Lacerda. Olha, tô lembrando de memória ainda. O noveleiro todo. Então, é, muitos europeus e asiáticos vieram porque o governo brasileiro incentivou a vinda deles. Os países muitas vezes estavam em guerra em alguns momentos, né? Conflitos internos e internacionais, e as pessoas buscaram no Brasil um refúgio para ter paz. Tá? Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes, olha só, muita gente, é, chegaram no Brasil, especialmente os portugueses, espanhóis, italianos e alemães. E nós temos os japoneses, os sírios e os libaneses presentes aqui no Brasil. E nós temos um destaque agora recente dos coreanos, né, e dos chineses, dos coreanos, perdão, chegando aqui no Brasil. Sobre a herança desses povos, né, especialmente os europeus, nós temos a língua, é lógico, nós falamos português porque nós fomos colonizados pelos portugueses, a religião, a culinária, né, que é, se misturou com a culinária já existente dos indígenas e também dos africanos depois, né? A arquitetura, que está presente em todo o nosso território, e as artes de um modo geral, tá? Então, até a próxima. Fique com Deus.